e vamos estar juntos próximo domingo. Então, irmãos, nós estamos na série, sobre bunker familiar. Pode colocar aí o cartaz para ficar aqui de fundo. Nós estamos meditando sobre esse bunker, essa estrutura que guarda a nossa casa, a nossa família, uma estrutura que a gente cria através de uma visão bíblica para a nossa casa, a visão de Deus para as nossas famílias. Abra sua Bíblia aí, em Salmos de número 144. Salmos de número 144. Vamos ler o verso 12. Hoje nós vamos falar sobre o bunker que forma gerações. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes, para que o trabalho, fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo que assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Pai, essa é a tua palavra, acrescenta a tua bênção sobre nós e fala conosco profundamente nessa manhã, abrindo os olhos do nosso entendimento. Os que estão aqui, aqueles que estão acompanhando também online, recebam dessa porção em nome de Jesus. Amém? O bunker, o objetivo do bunker não é apenas proteger, mas é preparar. Preparar o quê? Famílias saudáveis não criam apenas filhos protegidos. Elas criam filhos fortes, curados, maduros, preparados para cumprir o propósito. Então, estamos falando desse bunker, que é uma estrutura que nós estamos desenvolvendo, para que essa estrutura venha guardar a sua casa, venha guardar a sua família. Então, irmãos, toda a construção dá trabalho, mas o nosso trabalho no Senhor não é o quê? Em vão. Nosso trabalho no Senhor não é em vão. Só que hoje tem uma coisa que a gente erra muito no que nós professamos. Muitas vezes nós estamos dizendo: olhe, mas não é fácil. Entenda, nada nesta vida vai ser fácil. Depois da queda no jardim, o tempo da plenitude que nós teremos será quando encontrarmos Jesus em glória. Mas aqui na era presente, nós vamos ter muita luta, vamos ter muitas dificuldades, vamos ter muitas batalhas. Então, qual é o grande problema? É que as pessoas estão buscando facilidades aonde não existe. Mas eu estava dizendo isso aos irmãos ontem. O crente, ele tem um combo, ele tem o Espírito Santo de Deus. Não desfruta desse benefício quem não está ligado com a palavra. Tem gente que não desfruta do benefício de ter o Espírito Santo. Como assim? Decisões carnais, decisões sem pedir a direção do Senhor. Senhor, me abre os olhos aqui, me ajude nessa decisão, me ajude nessa tomada de decisão. Senhor, eu estou com uma dificuldade em tal área, vai adiante de mim, abre as portas, seja comigo. O crente, ele tem um combo, ele caminha com o Espírito Santo. Então, na nossa família, não vai acontecer diferente se nós nos submetermos.
O que acontece dentro da nossa casa, ele vai ecoar para as próximas gerações. Eu estava explicando ontem aos irmãos, no seminário, que a maior forma de você evangelizar o seu bairro, não é você botando uma caixa de som bem alta com louvor. É principalmente as pessoas sentirem Jesus na sua família. A forma como você trata seu vizinho, a forma como eles escutam como é sua casa. Muitas vezes esse som alto só incomoda. Mas pastor, música de louvor incomoda? Sim. Vá morar de lado de uma igreja pentecostal para tu ver. Se tu não vai começar a repensar essa situação. Povo gritando, e não sei o quê. Irmão. A pessoa tem que ter a alegria de morar do lado de uma igreja, não um pavor. Eu sempre me preocupei com isso, sabia? A gente era de uma igreja lá no bairro da Cidade da Esperança que era zoado, irmão. Igreja pentecostal. O vizinho uma vez entrou no culto, irmão Daniel, e foi lá para desligar a tomada. Olha o nível de perturbação que estava a igreja causando ao vizinho. Aí todo mundo vai dizer que isso é o diabo se manifestando, incomodado com a unção. Não, irmão. Não era, o diabo era a igreja. Porque eu tinha uma pastelaria em frente à igreja, assim, na esquina, que eu mesmo lá, muitas vezes quando eu parava para comer um pastelzinho antes de ir para o culto, eu dizia, rapaz, é alto, viu? Eu não queria ser vizinho da minha própria igreja. Aí eu compreendia o vizinho, compreendia essa pessoa, porque você está ali no seu ambiente de paz, da sua casa, e a igreja não pode causar isso. A igreja foi multada, teve vários problemas. Quando a gente chegou aqui no bairro, que era aberto, né? Aqui os pergolados, não era fechado com ar-condicionado. E aí eu saí aqui andando para ouvir se a gente estava incomodando as pessoas. A gente não tinha bateria, o som não era tão potente quanto hoje, mas eu já andava e eu perguntava aos vizinhos: a igreja aqui incomoda vocês? Não, pastor, de forma nenhuma, não está incomodando não. Então eu sempre tive essa preocupação, né? Porque nós precisamos ser luz aonde nós estamos. Nós precisamos trazer luz, nós precisamos trazer alegria, nós precisamos trazer o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos que trazer isso. Então eu estava dizendo aos irmãos, muitas vezes o cara quer, aí aumenta o volume, bota um som bem alto, para todo mundo ouvir, nos vizinhos, né? Todos os vizinhos escutarem o som da música dele. Mas isso não é evangelização. A evangelização é no dia a dia. Como você trata a sua esposa, como você trata seus filhos. Como é que os vizinhos enxergam você. Se você é solícito no seu bairro, as pessoas podem contar com você. Isso é importante, porque significa que nós estamos transparecendo o Evangelho. E foi interessante que, ministrando isso, dava para ver na cara dos irmãos que eu estava frustrando algumas pessoas. E eu disse: irmãos, eu vim aqui para esticar vocês. Não vim aqui para compactar vocês, eu vim esticar vocês. Eu vim provocar vocês. Então, o Espírito Santo quer nos provocar nesta manhã a compreender algumas coisas importantes. A família, ela é um alvo do inimigo, porque a família, nós sabemos que pela desobediência de uma família, houve a queda, Adão e Eva. Mas pela obediência de uma família, houve restauração em plenitude, José e Maria. José e Maria obedeceram a Deus, uma proposta irrecusável, né, irmão Daniel? Você já parou para ler atentamente os evangelhos
que Deus não pergunta se Maria quer, Ele não pergunta se José quer, Ele anuncia que eles foram escolhidos. Recebem a proposta e, irmão, convenhamos, o anjo do Senhor visitando sua casa, você não ia recusar essa proposta, porque não era um vulto não, era o anjo do Senhor. Então, mas precisa ter fé, e Deus sabia quem estava confiando, amém? É tanto que Maria disse, seja feita conforme a vontade que o Senhor deseja na minha vida. Então ela não correu da situação. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Versículo 13 de Colossenses capítulo 3, tem aqui, que, primeiro tópico, no bunker familiar nós vamos precisar de cura interna, a família precisa ser curada, restaurada. Colossenses 3,13 diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. Amém? Então, perdoar é uma dádiva de Deus dentro de nós, desenvolvida pelo Espírito Santo, em nosso coração. Porque, querido, você não perdoa porque você é bom. Você não perdoa porque você é maravilhoso. Você só perdoa porque você compreende que você foi perdoado por Jesus, que você foi amado pelo Senhor, e aí você responde em perdão para o outro. Você não perdoa a pessoa porque você é uma luz, não, a luz divina entrou em você e tirou as tuas trevas, tirou as nossas trevas e nos leva a perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem. Muitas famílias sobrevivem externamente, mas estão feridas internamente. Existem casas cheias de bens, de estruturas, ricas, mas elas são vazias de afeto. Porque muitas vezes os pais estão tentando suprir os filhos com presentes, mas sem presença. Estão tentando suprir os filhos com coisas que eles não precisam. Os filhos precisam mais de pais juntos, presentes, dando instrução, dando repreensão. Eu estava ontem lembrando muitas coisas com os irmãos lá, e Rafaela me lembrou uma situação de um castigo que eu recebi do meu pai. E eu disse, irmão, eu dava muito trabalho. Não era gente normal não, dava trabalho. E aí, o castigo que meu pai me deu foi eu ler a Bíblia toda e fazer um resumo dela, de cada capítulo. Isso é um castigo evangélico. Foi assim que eu li a Bíblia toda, a primeira vez. Fazer um resumo de cada capítulo que estava lendo. Mas sabe o que aconteceu na minha vida, meu irmão? Minha irmã? Eu comecei a ter amor pela palavra de Deus, anseio pela palavra de Deus, por causa dessa repreensão. Por isso que a palavra diz, repreenda seu filho, usando a vara ou usando de outra forma, mas repreenda. Porque filho de peixe, peixinho filho de crente não é crentinho. E olhe que eu tinha uma família, não era disfuncional, era uma família comum, como todo mundo, tem brigas, discussões, enfim, mas tinha amor, afeto dos meus pais, atenção, cuidado. Mas lembre, nós estamos lutando contra o pecado, sim?
Estamos lutando contra o diabo e ele está mirando a nossa casa. E o que é que nós, estrutura, nós temos preparado na nossa casa? E meu pai teve um discernimento muito importante de nos frustrar quando estávamos no melhor das nossas distrações. Meu pai desligava a televisão e dizia: vamos fazer um culto doméstico. Plena segunda-feira, um dia depois do domingo, de ter ido ao culto, de ter passado um dia inteiro na igreja, que a gente ia para a escola bíblica, de tarde ia para o ensaio e de noite estava no culto. Era o domingo inteiro do Senhor. E aí, meu pai dizia: vamos fazer o culto. Tinha as músicas, depois tinha a palavra. E ali eu fui começando a ter amor pela palavra, anseio de conhecer a palavra. Hoje nós temos tanta tecnologia, tanta coisa próxima de nós, mas negligenciamos a palavra. Você tem inúmeros hoje devocionais, tem tudo. Parece que quanto mais temos, menos a gente recorre. Quanto mais escasso, mais nós queremos, né? Estão entendendo? Às vezes as pessoas, você vê no Oriente Médio, países perseguidos, eles dão muito valor à palavra. Por quê? Porque eles não têm, não podem ter. Quando tem acesso, é escondido. De outra forma, não significa que nós não temos perseguição. Nós temos uma perseguição muito grande ocidental. A perseguição do secularismo, a perseguição através das distrações. Eu estava vendo hoje, pela manhã, um testemunho de uma menina inglesa que mora no Brasil. Presta bem atenção nisso. Ela estava explicando que quando chegou no Brasil, ela foi muito impactada pela fé dos brasileiros no Senhor. E ela veio de um país de primeiro mundo. Só que ela disse: na Inglaterra, você se converter é uma vergonha. Porque o nível do secularismo hoje é tão grande na Inglaterra, que a fé definhou. A filha do nosso pastor de Fortaleza, Nayana, quando ela era missionária e viajava a alguns países, ela foi para Londres, passou um tempo lá. Ela participou do aniversário da irmã mais nova daquela igreja, tinha 80 anos. A irmã mais nova da igreja tinha 80 anos, Paulo. A igreja de séculos, de 1800 e volts, definhando, templos se transformando em boates, academias, porque a fé secou. Porque país de primeiro mundo, eles acham que não precisa de Deus, eles só precisam de Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então a vergonha para eles. Lugares que foram cenários de avivamento, aonde Deus manifestou a sua presença de forma poderosa, hoje se transformando em boates. E ela disse: a fé de vocês impactou a minha vida, e eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu prefiro o nosso subdesenvolvimento e amar a Deus, do que chegar ao nível de você dizer que você não precisa de Deus, porque o dinheiro é suficiente para você. Pontos importantes para a gente meditar sobre essa questão de casas cheias de bens e vazias de afeto. O silêncio, ele machuca. A falta de honra destrói vínculos. O orgulho impede reconciliação. Se você precisa... Estava até exemplificando isso ontem. Na família tem aquele que gosta de falar mais, o que gosta de falar menos. E às vezes o silêncio é importante para a pessoa digerir a situação. Eu e minha esposa tinha um problema. Eu gosto de resolver na hora a bronca. Eu usava muito contra ela aquele versículo: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Vamos resolver. Mas ela queria digerir. Eu ficava ali, feito uma goteira na cabeça dela, até que ela ficava com raiva e a gente brigava, e era aquela discussão, e
aparentemente resolvia, mas não resolvia. Então depois eu entendi que ela precisava do silêncio, porque eu achava que ela estava me punindo com o silêncio, não era, amor? Porque ela ficava calada, com a tromba desse tamanho e calada. E eu sou o que falo mais, vamos resolver, é rápido. Fala o que você está sentindo, mas tem aquela pessoa que não vai conseguir dizer, e ela era essa. Então o silêncio, para mim, era como se me machucasse, mas às vezes é só com brandura você dizer, espere um pouquinho, deixa eu digerir aqui. Não é que eu não queira resolver com você, é que eu preciso de um tempo. Pronto, é só dizer isso, só dizer. O meu problema, irmão Daniel, é porque nem isso ela dizia. Aí eu tinha que adivinhar o que ela queria, o que estava acontecendo, o que estava se passando. Diálogo, precisa ter diálogo na família, conversar. Porque não existe família forte sem perdão. Casas não adoecem apenas por ataques externos, mas por feridas internas ignoradas. O maltrato, a palavra pesada que você diz, isso machuca o outro. Muitas vezes a gente tinha discussões que a gente perdia a noção e cada um dizia uma besteira para o outro. Depois, quando o Espírito Santo vem, o combo do crente, e traz a sua consciência que você errou, que você pecou, aí é onde a palavra vem. Tem problema, nós acabamos de ler. Suportar uns aos outros, perdoando uns aos outros, se tem uma queixa. Aí depois eu ia lá dizer, minha filha, me perdoe, a forma que eu falei com você foi totalmente errado, vamos aqui nos alinhar, vamos aqui nos resolver. Mas isso não é só sobre casal, sua família, seus pais, irmãos, como é que está essa situação? Como é que nós estamos desenvolvendo com a nossa família, com os nossos irmãos, como é que estamos tratando um ao outro, como é que estamos resolvendo essa situação, está deixando de lado. Muitas vezes tem feridas do passado que não foram resolvidas, elas precisam ser resolvidas. Você está carregando peso por quê? Porque não quer liberar perdão. Quem adoece é você, não é o outro. Quem adoece é quem não libera. Às vezes o outro nem sabe. Nós somos casados, tinha uma situação no nosso casamento que eu não fazia ideia. E estávamos à beira de uma separação, porque na cabeça dela já estava separado de mim, mas na minha não. Tudo tranquilo, só era um probleminha. Mas por que, irmãos? O diálogo custa caro, porque o diálogo nos chama a jogar o orgulho de lado e vamos resolver aqui, vamos conversar. Vamos colocar o Espírito Santo como mediador dessa situação. Mas a gente tem insistido e prefere abandonar os princípios de Deus para a nossa casa e prefere aceitar os conselhos do mundo. Não, queridos. Os princípios de Deus são imutáveis e até hoje nós estamos caminhando bem. Mesmo nesse mundo em constante mudança, é um mundo que está em constante mudança, é um mundo que de relacionamentos líquidos, não se conserta o que está se quebrando, é logo, vamos acabar de vez isso aí, vamos trocar. Vamos renovar de alguma forma e fica pulando. O diabo, ele está buscando de nós um vacilo. Um vacilo. Eu conheço uma pessoa que deu um vacilo, irmão, que o diabo estava esperando, e as consequências foram muito pesadas na vida dessa pessoa. Consequência tal, que essa pessoa tem 3 filhos, tem 4 filhos de 3 pais diferentes. Mas era uma pessoa que estava bem, caminhando em Jesus, tendo suas lutas como todo mundo, mas abriu uma brecha. E essa pequena concessão foi destruindo,
destruindo, até que a pessoa se sente como? Como é que o diabo faz? Começa a convencer que a pessoa não é mais amada, aquele lugar não é mais para você, e vai te distanciando da presença, vai te distanciando desse bunker, né? Dessa estrutura que nós temos que estar imergidos, nessa estrutura que nós temos que estar preparando. Isso que nós estamos, irmãos, aqui exercitando, meditando nesses dias, é para que a sua casa, que a minha casa esteja guardada no Senhor. Nós estamos sendo aqui confrontados pela palavra, para que a nossa família, ela tenha uma estrutura que seja prazerosa. A pior coisa que tem é você chegar em casa e não ter prazer de estar em casa, porque a sua casa só tem o quê? Confusão, guerra, problema, né? Muitas pessoas, por exemplo, se casam porque está doido para sair da casa dos pais. Só que aí vai e monta outra estrutura sem base, casando de todo jeito, junta as coisas com o outro, e aí, no meio do caminho, vão ter os problemas, como todo mundo. Preste atenção, uma família ela não tem que ser perfeita, ela tem que estar na presença de Deus. O sucesso de uma família não é o dinheiro que ela possui, mas o quanto de Deus ela possui para a sua casa. O mundo disputa identidade hoje, valores, identidade, propósito, a mente dos nossos filhos. Se a família não discipular, a cultura vai discipular. A cultura, ela está totalmente corrompida, né? Nós temos um nível de cultura hoje que é depreciativo. Se nós não tivermos de olho, os nossos filhos estão aprendendo canções que era pior do que na nossa época. E olha que a gente assistia o El Chan no domingo, na hora do almoço, né? Mas hoje, as músicas não são subliminares, elas são abertas mesmo. Pornografia, palavrão e tudo solto. O que é que os nossos filhos ouvem dentro de casa? Eles precisam ouvir quem eles são, de quem eles são e para que eles nasceram. Lute contra essa desesperança, abençoe seu filho, abençoe sua filha com as palavras de Deus sobre eles. Montar esse bunker, essa estrutura para a nossa casa, é um desafio, porque muitos de nós estamos focados nos nossos próprios interesses. E uma coisa que eu vejo, irmão, tão perigosa hoje em dia, sabe o que é? É gente velha. Velha que eu falo assim, já depois dos 35, 40, querendo ter sonho de adolescente. E não quer dar a vida pelos filhos. Sabe, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Os nossos filhos vão ter que ver em nós sabedoria, discernimento, revelação, constância, gente firme no Senhor. Porque nós temos uma geração tão inconstante? Porque dentro de casa ele vê inconstância. Vê pais que vivem trocando de trabalho porque não tem firmeza, alguns por malandragem, para viver no seguro-desemprego, trabalha. Hoje tem mais dificuldade no seguro-desemprego, mas antigamente, assim, coisa de 10 anos atrás, tinha gente que passava 6 meses num trabalho, 6 meses no outro, vivia nessa malandragem de pegar seguro-desemprego, espírito de miséria, inconstante. Vê gente que não tem compromisso, que compra, mas não honra. Os filhos são afetados por isso. Pais que vivem só endividados, cheio de dívida, e os filhos não conseguem ver. Qual é o desejo? Muitos de nós vivemos esse desejo. Não, eu vou trabalhar, vou estudar, para que eu viva como meus pais. Quem aqui já desejou isso? Confessa, levante sua mão, diga, fui eu. Também, irmão.
Mas muitas vezes no caminho eu peguei a mesma rota. Sabe por quê? Porque a gente não quer o trabalho do compromisso. Ser comprometido dá trabalho. Então no meio do caminho a gente vai procurando coisas mais fáceis, achando que o conhecimento não vai levar você para muita coisa. Mas um dia o conhecimento abre a porta certa. Agora quem se distancia do conhecimento, a porta certa não pode ser aberta para ele. Vou dar um exemplo usando um irmão nosso, o Wallace, que tem um bocado de certificação na área dele. Se não tivesse a certificação, tu ia conseguir atender o aeroporto? Entende? Mas quando eu era jovem mesmo, 15 anos, eu fiz um curso de montagem e manutenção de computadores. Eu sempre eu não era muito assim uma pessoa, eu sempre tive uma preguicinha, essa é a verdade. Mas eu tinha muita facilidade para aprender. Aí eu fiz um curso. Meu pai dizia que foi o pior investimento que minha mãe fez na minha vida. Porque não ia dar em nada. Mente medíocre, sabe? Que é o resultado imediato. E ficava ali. Esse investimento está errado. Esse menino não quer nada, não sei o que, não sei o que. Pula para 4 anos depois. Chego aqui em Natal. Quem foi que abriu a porta do meu primeiro emprego? Aquele curso que não valeu de nada. Entendeu? Aquele conhecimento. A tecnologia já tinha mudado, tinha avançado muito. Chego na empresa, o cara, vou te ensinar aqui. Foram muito solícitos comigo. Com 1 mês de trabalho, além de eu ter sucesso na empresa, eu já tinha cliente fora. Então, o conhecimento vai abrir portas. Pode não abrir hoje, mas abre amanhã. Abre depois de amanhã. Mas só que o inimigo das nossas almas quer que você não avance. Para que estudar, né? Para que fazer uma pós? Para que isso, para que aquilo? É que a porta certa, a porta melhor, só vai abrir se você tiver bagagem. Se não tiver, querido, vai para o trabalho braçal. Vai para o trabalho braçal. É isso mesmo. Entendeu? Tu acha que o Wallace é gordinho assim porque trabalha? Não, porque ele comanda mais do que trabalha, né? Porque hoje ele pode ter alguém junto com ele para trabalhar. Esse não, esse aí trabalha mesmo não. Manuel aí só comendo, ó. Mas, sabe o que eu estou querendo dizer? Que para a gente montar essa estrutura, vai dar um certo trabalho. Vou dar outro exemplo. Está aqui, crianças novinhas, chorando e tal. Isso dá trabalho. Estou falando nem para mim, dá trabalho para mim, não é para os pais. Mas, ó, preste atenção, isso foi tão importante na vida dos nossos filhos. Uma coisa importante que a gente abraçou. Filho não faz a minha agenda, eu faço a agenda do meu filho. Meu filho, não é meu pai não. É meu filho. Ele tem que ir para onde eu vou. Porque foi assim que eu fui criado. A gente ia para acampamento, meu pai levava todo mundo de casa, a família inteira. Fazia todo mundo cocô na casa de Rosa, que era um buraco. Rodeado com palha de coco. Foi maravilhoso, irmão. A gente viveu tempos gostosos de família, dormindo em barraca, sabe? Improvisando ali. Mas meu pai sempre foi assim: se vai um, vai todo mundo. E as nossas filhas nunca fizeram a nossa agenda, a gente que fez a agenda delas. São incluídos na nossa agenda. Dormiu, deita e dorme aí, menino. Aí eu vou para casa porque meu alecrim dourado, dorme aí, ó. Junta. Pronto. E a gente continuava ali conversando, vivendo a nossa vida. Quando a Analice começou a crescer, tinha assim mais ou menos a idade de Eloá, quando a gente começou a igreja, ela que recepcionava, lembra, Paulinha? Lá em casa,
Era na varanda, ela que abria o portão, ela se arrumava, se preparava, ajudava a ajeitar as coisas, recebia. Por isso que agora está aí, já adolescente, está ali na salinha ajudando. Por quê? Porque a gente colocou ela para viver esse negócio, viver a vida da igreja. Mesmo dando trabalho, irmão, não esteja buscando facilidade, porque tu fica em casa, aí quem vai doutrinar é a internet, aí depois você está achando ruim. Entende? A internet está doutrinando. Eu vivi isso, infelizmente. Meu pai, ele dizia assim, vai para a casa da sua avó no domingo, mas eu quero tal hora no culto. Eu não estou perguntando se você quer ir, não, eu estou dizendo que você tem que estar lá a tal hora, certo? Certo, ia dizer que não? Oxe, tu é doida? E eu estava lá, meus primos ficavam em casa assistindo televisão, o jornal, Faustão, no domingo. Infelizmente, eu tenho um primo hoje, meu irmão, está assim, ó, dessa finura de crack. Triste de ver. Mas meu pai era o ditador. Meu pai era considerado um machista que obriga os filhos para a igreja. Graças a Deus, meu irmão, glorifico a Deus que meu pai me obrigou a ir para a igreja. Porque se eu dava trabalho com um pai crente, imagine se meu pai fosse frouxo. Era pior. Então dá trabalho. Estamos falando de construção, é construção. Construir uma estrutura que guarde a sua família vai dar trabalho, mas valerá a pena, amém? Vai valer a pena. Você não vai se arrepender, porque não vai ser o mundo que vai ditar a sua casa, vai ser o céu que vai dizer como a sua família vai andar. Nós precisamos de princípios importantes para guardar a nossa família. Que princípios são esses, queridos? Nós precisamos restaurar algumas coisas aqui importantes da nossa casa. Altar. Primeira coisa, o altar. Como é que está a nossa vida com o Senhor? É uma pergunta que eu tenho feito para muita gente, porque as pessoas estão vivendo os problemas individuais. Ela foca, não, o problema é a economia, o problema é isso, é aquilo. Vamos aqui entender uma coisa. Como está a nossa vida com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus? Aquele que provê todas as coisas, aquele que cuida da nossa vida, aquele que envia os recursos que nós precisamos. Como é que está nosso relacionamento? Ele é um amuleto ou ele é a essência da nossa vida? O amuleto você usa no dia da necessidade. Estou precisando. Ele até se ajoelha. Senhor, se for possível ele anda, ele paga a promessa, ele anda nessa rua aí de joelho. Mas Jesus não está querendo ninguém andando de joelho. Jesus está querendo fidelidade. Fidelidade custa mais caro, né? Porque fidelidade é em todo tempo. Tem que estar constante. Então, restaure o seu altar de adoração na sua casa. Reúna com seus filhos, sua esposa, e tenha um tempo de oração, de adoração na sua casa. Chame a presença do Senhor. Faça culto doméstico. Viva também o seu relacionamento entre você e Deus. Não dependendo dos outros, da oração do outro. Você tem que ter relacionamento com Deus, amém? O crente tem que ter relacionamento individual. Você é crente, sua salvação foi do indivíduo. Ele salvou você. Ele morreu por você, então dê importância com isso. Busque a presença dEle, busque o amor dEle, busque a graça dEle, reconheça a misericórdia e o amor do Senhor sobre sua vida. Agora, se você ficar distante dessa chama, dessa fogueira, né?
Se a brasa está distante do fogo, ela tende a o quê? Se apagar. A chama vai apagando. Aí muitas vezes nós vivemos do vento, né? Tem um momento que dá o ventozinho, a gente acende, aí depois vai esfriando, acende e vai esfriando. Então, Deus deseja restaurar o seu altar de adoração. Deseja restaurar os relacionamentos, a nossa identidade, a autoridade espiritual dentro de casa. Crente que não tem relacionamento com Deus não sabe da autoridade que tem. Aquilo que eu falei semana passada. Por que as pessoas dizem, Deus te abençoe, quando é em relação ao filho, à filha? Porque ela não se sente ungida por Deus para abençoar sua descendência. Aí ela prefere dizer que Deus te abençoe, porque eu sou um pecador. Mas Ele te deu autoridade para isso. Só qual é o problema? A nossa aliança com Deus está tão fragilizada que a gente não diz, eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Não é abençoe em meu nome, eu abençoo no nome de Jesus. Mas a pessoa prefere dizer que Deus te abençoe. Ela não tem coragem, né? E não entende a autoridade que tem. Então, como é que está a sua casa? Você está usando a autoridade de Jesus nela? Como assim, pastor? Como é que está o clima? Você vê o diabo cirandeando ali, e você está se escorando, ou você olha e diz, eu te repreendo, Satanás, dessa situação aqui, dessa escassez, dessa mentira, eu te repreendo nessa situação. Eu repreendo, principalmente, porque olha, muitas das nossas prisões hoje é na mente. Fazia um tempo que eu não via alguém endemoniado, e ontem no culto lá, a gente ministrou, e no final um jovem veio pedir oração, e a gente estava ali orando por ele, de repente ele incorpora, mas ele é usuário de drogas, vive na rua, e a gente ali orando por ele, o diabo falando, não, ele é meu. Oh meu Deus, cansa, porque a gente sabe que não é seu. Mas, aí oramos, eu e o pastor, e os irmãos, aí eu disse, tem que fazer a prova, né, ver se o cara foi liberto mesmo. Aí eu disse, olhe para mim, olhe para a gente aqui. Quando ele levantou a cabeça, ele, de novo. Aí eu disse, pastor, me desculpe, eu tenho que ir buscar minha filha, essa bronca é contigo agora. Disse, fica aí, que a gente, era no finalzinho, mas já estava tarde, a gente chegou lá de tarde, vocês têm unção. O que é que eu estou querendo dizer? É que muita gente, o inimigo está amarrando na mente. Sabe por quê? É mais eficaz amarrar na mente. É mais eficaz do que manifestar, a gente expulsar. Ele está amarrando na mente aqui. Com o quê? Às vezes com coisinha besta, uma decepção, um negócio, e vai alimentando ali, ó, durando anos sem perdoar, anos sem avançar. Aí você começa a se enxergar com o que o diabo diz. Rapaz, vai dar certo não, você não precisa comprar uma casa, comprar um carro, comprar coisas, móveis novos. Não, você é limitado, você tem que ficar preso. Não, repreende em nome de Jesus. Usa a autoridade, Deus me ajude a vencer, a romper com isso aqui. Por quê? Tem promessas de Deus na nossa vida que a gente recebe a palavra, mas não vive o cumprimento da promessa porque não cremos. Deus tem um cenário propício para nós, mas nós estamos querendo um cenário de garantia, 100%. E Ele está dizendo, tem que ter fé para viver a promessa. Tem que ter fé, posicionamento de fé. Porque é muito fácil, né, a gente olhar e dizer, gente, Pedro caiu porque olhou a circunstância. E às vezes Deus está nos provando em coisas tão pequenas e a gente, não, Pedro caiu. Aí depois você começa a dizer, se até Pedro caiu, eu não posso cair, está entendendo? Porque eu estou querendo me igualar. Não, vamos lá. O mesmo Pedro foi desafiado por Jesus, uma coisa muito interessante. Quando você se converter, ajude seus irmãos. Olha, Pedro
Era um cara que recebeu revelação do Pai sobre muitas coisas, mas mesmo assim, Jesus disse, olha, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Porque Jesus sabia que tinha coisas que ainda precisava alinhar, mas ele não disse assim, eu não confio em você. Não, pelo contrário, ele disse, tu és pedra. Eu estou te dando a chave dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. Mas ao mesmo tempo ele disse, quando você se converter, ajude seus irmãos. Que coisa incoerente. É porque Deus confia no fruto. Aleluia. Deus confia no fruto que Ele está gerando em nós. É no processo que Ele vai nos quebrando, nos moldando, nos reajustando, nos chamando para perto. Talvez nesses últimos anos sua fé foi abalada, mas eu quero levantar você pela palavra hoje e dizer, a sua fé está intacta em Jesus, porque Ele te ama, Ele está com você. Coloque essa fé em ação em nome de Jesus. Vamos sair dessa mediocridade, dessa mentira do inimigo contra nós. O diabo está às vezes prendendo a nossa mente, aproveitando certos ciclos. Preste atenção. A palavra do Senhor diz, em Mateus capítulo 4, que Jesus foi levado ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Qual foi a primeira coisa que Satanás, quando vai tentar Jesus, Paulinho, ele indaga? Paulinha. Ele indaga a identidade de Jesus. Ele indaga a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Mas preste atenção, Jesus estava antes em jejum e oração. E o jejum e oração nos prepara para os desafios. Quando somos desafiados, aí muita gente, quando é desafiado, ele acha que é uma provação que ele não pode suportar. Ei, Jesus fala em sua palavra que ele não nos deu provação que não fosse humana, que nós não podemos suportar. Essa provação vamos poder suportar, irmãos. Ele não está nos tentando e pensando assim, não, ele te deu escape já nessa provação. Mas são princípios. Restaure o seu altar no Senhor. Restaure seus princípios em Deus. Restaure esses princípios, que você vai ver as coisas alinharem em sua vida, na sua casa, na sua família. Nos próximos domingos eu vou estar falando, numa palavra bem rápida, sobre princípios para que a gente possa prosperar em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos sair da mentira de que prosperidade, ela não vem do Senhor. Mas eu quero trazer sobre algo bíblico. Não nessa ideia de pensamento positivo, coach. Não, nós vamos para a palavra. A nossa vida precisa avançar. E passa por restauração de princípios importantes. Se você está restaurado, o teu altar de adoração ao Senhor, aquilo que você se move, ele vai ter resultado. Mas se você está desalinhado com o Senhor, o que você chama, a primeira coisa que o Espírito vem para você, o Espírito de Deus é, restaura o altar, irmão. Restaura esse altar. Você está me querendo como um amuleto, só para suprir uma necessidade. Eu estou aqui para entrar na essência e alinhar você por inteiro, por dentro, amém? Estávamos aqui evangelizando antes do culto, e algumas pessoas que a gente encontrou na rua, foi bem interessante, que a irmã Débora preparou um cartãozinho, e aí no cartão tinha um chocolate, e eu disse, olha, quero entregar para você a palavra de Deus. Aí uma senhora perguntou assim, tem que pagar alguma coisa? Aí eu disse, não minha querida, não vai pagar nada, Jesus já pagou na cruz por você.
Aí ela, amém. As pessoas até estão estranhando porque estão ganhando alguma coisa, porque tudo hoje é pago. Tudo tem que dar alguma coisa, senão estamos aqui para dar amor para vocês, para orar por sua vida, desejar que Deus te abençoe, que você tenha um dia especial. Oração simples, nada demais. A gente só orava pedindo graça de Deus sobre as pessoas, pedindo a paz do Senhor sobre elas. Mas querido, como é que nós vamos avançar em nossa vida se os nossos altares estão desalinhados? Se os nossos altares, eles não estão bem preparados no Senhor? Como? Não vai ter como. Porque o inimigo das nossas almas está prestando atenção a quem nós estamos dando valor. Se você tem dado valor somente às dívidas, à circunstância, a seu trabalho, o sucesso que você quer ter, ele vai prender a sua mente naquilo ali. Mas se a nossa vida está centralizada em Cristo, todas as outras coisas vão fluir. Não vai ter problema no teu trabalho. A promoção vai sair muito mais fácil do que você imagina. A provisão vai chegar de forma mais especial. Os clientes, por quê? Porque tua vida está alinhada com aquele que provê todas as coisas. Mas quando você só foca na necessidade, você vai viver pela necessidade. Mas quando você foca em Cristo, como diz em Mateus capítulo 6, as demais coisas vão ser acrescentadas em nossa vida. Amém? Vamos orar. Queria pedir que você ficasse de pé. Você coloque a mão no seu coração e comece a pedir discernimento ao Espírito Santo do que você precisa nessa manhã abrir mão para que Deus venha trazer plenitude na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, para que você possa viver uma vida de plenitude. O que é que está faltando? Jesus, o que é que eu preciso abrir mão hoje? Pergunte isso a Ele. Pergunte o que você precisa hoje abrir mão para viver um tempo de plenitude na sua vida. Pergunte ao Espírito Santo o que é que você precisa abrir mão hoje para que você possa viver um novo tempo. Pergunte isso ao Senhor. Senhor, abre o meu entendimento aqui. Abre o meu entendimento, Senhor, para compreender o que o Senhor deseja que eu abra mão. Traz discernimento, Senhor, ao nosso coração. Receba discernimento do Espírito do Senhor na sua vida, para que Ele venha te mostrar o que é que você tem que abrir mão hoje por Ele. Nos mostra, Jesus, a quem nós temos dado mais atenção. Circunstâncias, situações. Abra a mão hoje. Pergunte ao Senhor, comece a escavar aí dentro. Comece a cavar aí dentro do seu coração. Senhor, o que é que eu preciso abrir mão para que minha vida venha avançar em Ti, em nome de Jesus. Me dá sabedoria e revelação. Aproveite esse tempo de comunhão com o Espírito Santo. Pergunte a Ele.
Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração abrindo mão. Leve a Deus tudo aqui. Abra mão do que é necessário nessa manhã. Não guarde isso para você. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.